63 de Isaías, versículo 7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. E o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir no mar como os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos como um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçarão? Como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? O ruído das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Amém. Podemos assentar. Então, irmãos, como foi dito aqui, é um culto de ação de graças, né? E na minha epígrafe aqui, no título do texto, acima do versículo 7, está assim: ação de graças, confissões e súplicas do povo de Deus. Amém? Então nós vamos encontrar nesse trecho aqui, ação de graças, confissões do povo de Israel, né? E súplicas, orações que eles fizeram ao Senhor, implorando, né? Ao Senhor. Mas o versículo 7 aqui, Isaías diz, as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, né? E a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Amém? Então quer dizer, é o que ele iria falar, né? Os muitos louvores do Senhor, conforme tudo que o Senhor os havia dado, tudo que Deus já havia feito, e a grande bondade para com a casa de Israel. Deus usou para com eles suas misericórdias, e no final do versículo 7 fala: e segundo a multidão das suas benignidades. Amém? Multidão, irmãos, é o quê? É uma grande quantidade que Deus teve de misericórdias com o povo de Israel. Então é muito importante nós, trazendo para a nossa vida, nunca esquecermos das coisas que Deus fez e também tem feito e há de continuar fazendo nas nossas vidas. Nós cremos assim até o dia em que Ele nos chamar. É muito importante nós agradecermos, porque senão, às vezes, a pessoa tem aquela mania de ficar só pedindo a Deus. Nas orações, ela só pede, faz só orações de petições.
mas também nós temos que agradecer ao Senhor. Não é só pedir, né? Pedir faz parte da oração, mas nós não podemos também sermos pidões, né? Só fazemos orações de petições a Deus, mas tem que haver também súplica, ação de graças pelo que Deus tem feito na nossa vida. Como nós vimos aqui no texto de Tessalonicenses, que a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco é que nós possamos em tudo dar graças a Deus. Amém? Então, agradecer a Deus segundo tudo que Ele tem nos feito para a glória do seu nome. No versículo 8, porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim Ele foi seu Salvador. Então, por que Deus fez tudo aquilo na vida do povo de Israel? Porque Deus não esperava que eles se portassem de uma forma rebelde para com Deus. Certamente eles não mentirão. Observa o versículo 8, porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim Ele foi seu Salvador. Amém? Então, quando Deus opera, como Ele sempre operou e sempre vai operar nas nossas vidas, o que é que Ele espera de nós? Reconhecimento. Amém? Que nós reconheçamos aquilo que Ele fez. E como eu disse aqui, Ele continua fazendo. E sempre vai fazer. Porque é isso que gera prazer no coração de Deus. E eu creio, irmão, certamente, está aqui também um dos segredos da obra de Deus. Quanto mais a pessoa agradece e reconhece, mais Deus faz. Observe bem para você ver. Você tem duas pessoas que você com elas relaciona diretamente. Uma sempre agradece, sempre tem ato de gratidão pelo que você faz, e a outra não. Você vai se esforçar para abençoar mais qual? Aqui certamente usa de gratidão para com você. Então isso é normal. Isso aí é só a gente pensar normalmente como a gente mesmo agiria para com uma pessoa, para nós entendermos como Deus quer que nós ajamos com Ele. Amém? É muito importante você sempre corresponder o que Deus te fez. E de que forma também nós vamos corresponder o que Deus tem nos feito? Tendo compromisso com o Senhor. Né? Naqueles dias que nós temos compromisso, seja na igreja, seja de oração, seja de estar nos empenhando em alguma missão do Senhor, a gente, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Né? Às vezes a pessoa se encontra um dia, como eu tenho o costume de dizer, cansada. A pessoa às vezes teve um dia, às vezes tem dias, né, na vida dela, que ela não está aguentando, às vezes, nem seu próprio corpo, de tanto cansaço. E às vezes não foi só o trabalho aquele dia, foi perturbações, problemas, tribulações. Aí a pessoa vem à igreja, como eu tenho o costume de dizer, ela sai melhor porque Deus abençoa a vida dela. Isso é maravilhoso. Em vez de você ficar reclamando no seu canto lá, ou tem que ir pensando com você mesmo, o que eu vou fazer? Por que Deus não agiu? O que não aconteceu assim? Aí você deixa tudo num canto de lado e vai glorificar e louvar a Deus. Aí Deus vai agir no seu canto. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque não foi isso que Israel fez. E a mesma tendência que Israel tinha, nós temos também. Amém? De correspondermos a Deus de forma indiferente. Não podemos ser indiferentes com o Senhor. Porque Deus tem sido bom. Tudo que Ele faz, irmãos, nas nossas vidas é para que nós retribuamos a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. E uma das formas de você retribuir é você estar firme na obra do Senhor. Amém? É importante, é isso que Deus quer ver de nós. Ele quer ver a gente agindo. Quando Ele fala, a gente ouve. Quando Ele envia, a gente vai. E quando a gente ouve e a gente vai, o milagre Ele realiza. Amém? Quantos testemunhos nós temos ouvido nesta igreja? De pessoas, irmãos, de curas, de livramentos, de bênção na área financeira. Mas por que Deus tem feito essas coisas? Primeiro, porque Ele é bom.
misericordioso. Amém? Porque se fosse olhar a nossa atitude para com Deus, se Ele fosse olhar a nossa atitude, eu creio que isso aí seria, né, algo já comprometedor para Ele agir. Mas Deus é misericordioso. Aí reúne ali uns poucos para orar, aqueles que buscam, que oram, que estão sempre se superando. Aí Deus vai e manifesta e abençoa, porque a vontade de Deus também é de nos abençoar. Amém? Claramente nós vemos isso aqui, ó. Vamos ver o versículo número 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Quer dizer, quando o povo de Israel era angustiado, Deus também se angustiava. Deus sofria com o sofrimento de Israel. Não é verdade? Quando Paulo lá na frente estava perseguindo a igreja, e aí ele, a caminho de Damasco, cai do cavalo e diz, perguntando quem era o Senhor, ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, quem persegue os filhos de Deus, persegue a Deus. Quando um servo de Deus está sofrendo, com certeza, de certa forma, Deus também sofre. Deus também se angustia. E é claro aqui, ó, em toda a angústia, verso 9 deles, foi ele angustiado. Amém? Então Deus, ele também sofre com os nossos sofrimentos. Só que ele sofre com a gente para nos dar vitória. Pastor, mas se Deus é Deus, por que ele permite isso acontecer? Porque Deus é que fez assim. Deus é que criou assim. Não dá para a gente sondar o porquê é que Deus determinou para que as coisas fossem dessa forma. A gente tem que obedecer. Amém? Então, na nossa angústia, ele angustia conosco. Ele sofre conosco. Então, quando você estiver sofrendo, saiba de uma coisa: Deus está com você. Amém? Mas ele vai te abençoar, porque assim ele fez com Israel. Israel sofreu perseguição, Israel sofreu na mão dos inimigos, mas quando Israel clamava e se voltava para Deus, Deus abençoava Israel. Amém? Então é importante você ter isso no coração. Olha só a parte, aqui o meio, ó, depois da vírgula na minha Bíblia aqui, versículo 9. E o anjo da sua face o salvou pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Por que é que Deus nos resgata, nos liberta? Que é o significado da palavra remissão. Pelo seu amor. Amém? Observe o versículo 9. Pelo seu amor e pela sua compaixão. Amém? Então Deus, ele tem por nós amor, como ele teve por Israel, porque Deus não muda. E tem também compaixão. É importante a gente entender isso. Deus, ele fez tudo isso por Israel pelo seu amor e pela sua compaixão. Então a Bíblia fala e descreve um Deus como um Deus de compaixão e de amor. Está bem? Isso é muito importante a gente entender. Deus tem zelo. Quando fala do amor, fala do cuidado que Deus tem para conosco, do zelo que ele tem para conosco. Amém, irmãos? Isso é muito importante, a gente termos isso na nossa memória. Porque se nós não nos lembrarmos também que o nosso Deus, ele é amor, nós podemos ter só uma imagem de Deus na mente, de que Deus só julga o pecador, que Deus é punidor, que Deus castiga, que Deus corrige, mas Deus não só faz isso, ele é, antes de tudo, amor. Amém? Amém? É o atributo de Deus, amor. Eu nem vou falar que é o maior, porque todos os atributos de Deus são iguais. Amém? Deus é absolutamente poderoso, absolutamente perfeito e santo. E ele tem cuidado de nós. A parte final, ó, e os tomou e os conduziu todos os dias, parte final do verso 9, da antiguidade. Quer dizer, Deus tomou eles e os conduziu todos os dias da antiguidade. E na nossa jornada, na nossa carreira é diferente, irmãos. Deus também, em todos os dias da nossa vida, ele nos conduz, ele nos toma, ele nos ergue. Ele nos leva adiante para que nós possamos assim estar também superando
Mas aí fala no versículo 10, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu espírito, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Olha só, com tudo isso eles foram rebeldes, como eu disse aqui. Em vez deles agradecerem a Deus, eles foram rebeldes. Eles entristeceram o Espírito Santo. E o que é que fala lá em Efésios 4:30? Capítulo 4, versículo 30. Para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós estamos selados pelo Espírito Santo para o dia da libertação. Então não pode se entristecer o Espírito Santo. Foi o que o povo de Israel fez. E como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu não estou fazendo o que Deus determinou para mim fazer, o que Deus marcou, o que eu sei que claramente está na Bíblia, mas eu não faço, eu não obedeço. Como Deus lá, depois de ter feito tantos milagres para o povo de Israel, o povo de Israel insistia em endurecer o coração. Então, irmãos, é algo que nós devemos ter na nossa memória. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele tem que ter prazer em nós. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala que nós somos o quê? Morada do Espírito Santo. Isso é muito importante. O povo de Israel entristeceu o Espírito Santo que foi dado por Deus a eles, foi colocado no meio deles. E hoje o Espírito Santo não está apenas no nosso meio, ele está dentro do nosso templo, o corpo físico, morada dele. Amém? Então ele quer ter uma comunhão conosco. E como é que nós geramos prazer para o Espírito Santo? Quando o Senhor está nos falando e nós obedecemos a sua palavra. É isso que Deus quer. É isso que gera prazer em Deus, no Santo Espírito. E aí sabe o que o Espírito Santo fez? Olha só, pelo que se lhes tornou inimigo. Quer dizer, eles não obedeceram, o Senhor tornou-se inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Adianta pelejar contra Deus? Adianta lutar contra Deus? Agora eu pergunto para a igreja. Lutar contra Deus é lutar para perder. Amém? Essa é a única luta que já tem um final decretado, que não tem como mudar. É a luta contra Deus, é lutar para perder. E aí quando o Espírito Santo, o Senhor, começou a pelejar contra eles, eles fracassaram, eles perderam. Mas aí o verso 11 fala: todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso, verso 12, fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno. É uma pergunta aqui. Então observa bem, irmãos, aqui, todavia eles se lembraram. Eles se perderam por um momento, mas se lembraram. E aqui está a questão. E aí quando eles se lembraram, eles lembraram da jornada deles pelo deserto, que foi algo que ficou na memória deles, ficou registrado. Aí eles começaram a lembrar de tudo o que Deus havia feito por eles desde quando eles saíram da terra do Egito, uma terra de Canaã. O Senhor conduziu aquele povo. O Senhor, irmãos, a Bíblia fala claramente, nós conhecemos a história. O Senhor foi, o anjo do Senhor foi adiante deles para guiá-los, para estar ali guardando eles e para levá-los para o lugar onde Deus havia preparado. A Bíblia fala isso. E nós temos que ter isso no nosso coração. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31, fala que Deus guiou eles como um pai guia o filho, escrevendo o amor que Deus teve para eles. Então, irmãos, e diante disso tudo, eles cometeram um erro. Mas, vários erros, porém, eles se lembraram do Senhor.
E ali, meus irmãos, eles lembraram de quê? De que o Senhor naquela jornada, a Bíblia fala que o Senhor estava na coluna de nuvem. A coluna de nuvem durante o dia, ela promovia sombra para eles, ela guiava eles. E a coluna de fogo alumiava eles. A Bíblia fala que aquela coluna foi colocada quando eles estavam indo rumo ao Mar Vermelho, entre eles o campo de Israel e o campo do exército egípcio. E para o povo de Israel, a coluna esclarecia, e para o povo do exército egípcio, era escuridade. Cuidado de Deus. Se Deus não se coloca ali entre o povo de Israel e o exército egípcio destruía o povo de Israel. Mas aí Deus, vendo aquilo ali, Deus se colocou naquela coluna de nuvem para protegê-los. E é assim também conosco, de certa forma falando, nos dias atuais. Quando Deus vê que nós não vamos suportar, Ele se coloca entre nós e o problema, para que o problema não nos vença, para que nós não venhamos a cair de forma a não conseguirmos levantar. Amém? Olha só para vocês verem, é tão interessante. Para os adversários, Deus era escuridão. Para o povo de Israel, Ele era luz. Amém? E Deus para nós hoje, Ele é luz. Para os adversários, Ele é escuridão. De certa forma falando. Isso é para falar o cuidado que Deus tem de nós, de nos proteger. Então eles lembraram de tudo isso. Eles lembraram que Deus, quando estava lá na coluna de fogo, Ele olhou para os egípcios e viu os egípcios. E a Bíblia fala que Deus colocou uma confusão também no meio do exército egípcio. Aí as rodas dos carros foram saindo e eles começaram a andar com dificuldade pelo meio do mar. Quando eles adentraram pelo meio do mar para perseguir o povo de Israel, a Bíblia fala isso claramente. E aí eles falaram: fujamos, porque o Senhor peleja contra os egípcios. Eles falaram isso. E quando eles falaram isso, o Senhor falou para Moisés estender a mão para o mar. Quando Moisés estende a mão para o mar volta ao normal. E o exército egípcio morreu nas águas do mar. E o povo de Israel, a Bíblia fala que olhou e viu aqueles homens mortos na praia. E aí eles temeram ao Senhor e também creram em Deus e em seu servo Moisés. Então eles lembraram de tudo isso. Certamente eles lembraram: se Deus não tivesse agido, nós não teríamos nem saído do Egito. Mas Deus tirou eles da terra do Egito. Deus conduziu eles por aquele deserto ali de adversidades e colocou eles dentro da terra prometida, porque Deus havia prometido que iria fazer isso e fez, porque a palavra de Deus não pode voltar atrás. Se Ele fala que vai fazer algo, Ele faz, porque a palavra tem poder. O que Deus fala que vai fazer, Ele faz. É por isso que nós devemos acreditar, é por isso que nós devemos não retroceder. Se Deus falou, meu amado, que vai fazer algo na sua vida ainda, além daquilo que Ele já fez e tem falado, tome posse, porque Ele vai realizar. Ele é Deus. É preciso a gente só tomar posse, é só nós crermos. Aí no versículo de número 13 ele diz assim, aquele que os guiou pelos abismos como um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para criares um nome glorioso. Amém? Por que Deus fez tudo aquilo? Para Israel, para que o nome dele fosse exaltado. Por que Deus abençoa a igreja, abençoa cada irmão? Para que o nome dele seja exaltado. O problema é que o povo de Israel esqueceu disso aí. E, irmãos, de que forma Deus vai ser exaltado na minha vida? Quando eu fico na posição. Israel saiu da posição. Deus fez aquilo ali para mostrar o poder dele no meio do povo de Israel e para que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Está falando isso lá no livro de Êxodo. Amém? E esse propósito, pastor, para a igreja hoje muda não. Tudo que Deus faz é para a glória do seu santo e bendito. Amém. Tudo que Ele faz. E se eu entender que o que Deus faz na minha vida é para a glória dele, eu vou sempre ficar na posição.
porque eu sei que eu estou sendo apenas ali um receptor das bênçãos de Deus. A glória é dele. Amém? E muitas pessoas, às vezes, Deus abençoa, na hora da glória de Deus se manifestar na vida da pessoa, a pessoa não suporta e sai da posição. E isso entristece o coração de Deus, porque aqui o versículo 13 fala claramente: aquele que os guiou pelos abismos, ou seja, falando do Mar Vermelho, das águas também do Rio Jordão, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Quer dizer, eles nunca tropeçaram quando eles estavam obedecendo a Deus. O que é isso para nós, pastor? Quando você está obedecendo a Deus, você anda por um caminho plano e Deus abençoa a sua vida. Amém? Se tiver tropeço, Deus tira. Pode ser difícil, o caminho pode ser, como a Bíblia fala, realmente que ele é apertado, mas Deus vai tirando os obstáculos até chegar o dia de você passar pela porta estreita, porque a Bíblia fala que poucos entrarão por essa porta, e nós estamos caminhando no caminho apertado. É a igreja, é Jesus Cristo. Esse caminho apertado, esse caminho difícil, mas ele nos garante a vida eterna com o Senhor. Ele tira, ele vai aplanando os caminhos, ele vai tirando dos nossos caminhos os obstáculos para que nós não tropeçamos, irmãos. Aí fala o verso 14, como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Quer dizer, Deus deu descanso para eles. Assim como o animal descia lá para o vale para descansar, Deus deu descanso para o povo de Israel. Bem, é tão bom, irmãos, quando a gente está assim, às vezes na casa da gente ou em qualquer outro lugar, que você está relaxado e você sabe que está tudo em paz, porque Deus te deu descanso. Amém? Aí você está como aquele animal que desce lá para o vale para descansar. Assim o Espírito do Senhor nos faz. Irmão, só o Espírito de Deus, só o Senhor pode nos dar esse descanso. O Senhor Jesus falou que nele nós encontraríamos descanso para as nossas almas. A Bíblia fala isso. Então é só nele, irmãos. Não há outra forma. Às vezes as pessoas descansam por um momento no mundo. Tem coisas que por um momento até traz um descanso, traz um repouso, mas o verdadeiro repouso está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos que ter isso no nosso coração. E o que também aqui me chamou a atenção mais uma vez, no verso 14, é que no final fala assim, assim que haste ao teu povo, para criares um nome glorioso. Amém? Então Deus fez tudo aquilo para criar um nome glorioso. O nome de Deus é glorioso. Como eu disse aqui, e não vou fugir do tema, tudo é para a glória de Deus. Pastor, mas como é que eu vejo e conheço pessoas que não estão vivendo assim para a glória de Deus? Vai ser problema para elas, com certeza. O certo é tudo acontecendo para a glória de Deus. A vontade de Deus é de nos abençoar. A vontade de Deus é de nos estar remindo, libertando, resgatando de cada problema. Mas para isso nós temos que ficar firmes com o Senhor. Para isso nós precisamos de estar firmes com o Senhor. Nós precisamos de estar na posição. Porque Israel não ficou, como eu disse aqui, e isso redundou em problemas para Israel. Amém? Amém. Agora vamos aqui para o versículo 16 para encerrar. Mas tu és, versículo 16, nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Amém? Então o Senhor era o Redentor deles, o remidor deles. É o nome do Senhor, Redentor, libertador, resgatador. Esse é o nome do Senhor, porque Ele liberta, Ele resgata do mal. Ele é o nosso Deus e o nosso eterno Salvador. Amém? Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Se coloca sobre os seus pés nessa noite, em nome de Jesus. Vem aqui, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.
Meu Senhor e Deus, abençoa a vida do nosso irmão Fernando. Meu Jesus, eu tenho visto e tenho observado a vida do teu servo, do teu filho. Que ele venha, meu Pai, continuar nesse caminho. E sempre com ações de graças em seu coração. Porque é assim que nós devemos, ó Pai, viver, dando graças ao Senhor através da nossa vida, do nosso viver. Assim eu oro e abençoo a vida dele. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus, assim também abençoa a vida do Gabriel, que ele possa sempre, ó Pai, ser o jovem que guarda, meu Pai, tudo em seu coração. Tudo que o Senhor, ó Pai, lhe fez e tem feito, ele possa, meu Pai, estar sempre agradecendo o Senhor, de forma, ó Pai, a estar sempre na tua casa, fazendo a tua vontade como ele tem feito. Que nada venha tirar isso do coração dele. Continua assim, meu Pai, dando capacidade para ele guardar todos os seus feitos, ó Pai, em seu coração. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus, está aqui a nossa irmã Fátima. Pai, eu sei que a tua serva tem vivido em estado de ação de graças. Eu sei que a tua serva, meu Pai, tem consciência daquilo que o Senhor, ó Pai, fez na vida dela e tem feito. Porque vejo isso quando converso com ela. E Deus, nesta viagem que ela vai fazer, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor guarde ela, que o Senhor, meu Pai, guarde na ida, guarde na volta, que o Senhor livre dos problemas, meu Deus e meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que não está apenas nas páginas da Bíblia Sagrada, o Senhor é vivo e opera no meio do teu povo. Assim, meu Pai, abençoa a tua serva com toda a guarnição e bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Oh Deus maravilhoso que está nas mãos de mar. Meu Pai, que o teu servo também venha sempre ter esse entendimento, ó Pai, que os cristãos devem ter. Está lhe agradecendo, está, meu Pai, fazendo de sua vida uma vida para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Assim, meu Pai, abençoa a vida do teu servo, todos os aspectos, todas as áreas da vida dele, que sejam, meu Pai, abençoadas pelo Senhor. E que o teu servo continue, meu Pai, clamando, louvando, glorificando e exaltando com a sua vida o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a nossa irmã Patrícia também, ó Pai, possa ser, ó Pai, essa serva que sempre, ó Pai, agradece, que sempre louva, que sempre glorifica o teu nome, ó Pai, com a sua vida. Continua dando força para ela, meu Pai, continuar nessa caminhada, nessa nova etapa da vida dela, Senhor. Vai abençoando cada área da vida dela, livrando ela, meu Pai, continuando a livrar ela de todo o mal, para que ela continue glorificando e exaltando teu santo e bendito nome. Assim é que eu oro e abençoo, meu Pai, a vida da tua serva nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui a nossa irmã Eliette. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus que tem, ó Pai, realizado obras grandes na vida da tua serva. Como ela falou aqui, meu Pai, tendo força, tendo alegria, tendo esse prazer, ó Pai, de ver mais um ano de seu relacionamento concluído, abençoado pelo Senhor. Meu Pai, continua dando realizações, continua dando, meu Pai, força para a tua serva, continuar levando a cabo o seu casamento, o seu ministério, a sua família, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e abençoo, meu Pai, todas as áreas da vida da tua serva, e que ela continue vivendo, meu Pai, em estado de ação de graças ao Senhor, para a glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui nosso irmão José Manuel. Senhor, em nome de Jesus, eu mais uma vez apresento a vida, meu Pai, deste servo diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu és aquele que cura, que restaura. Tu és aquele, meu Pai, que age, que demonstra, que manifesta, como nós sempre falamos, o Teu poder. Vai agindo na vida dele nesta noite, mais uma vez, meu Pai. Que tudo que o poder da oração, meu Pai, feita no nome de Jesus, pode, meu Pai, fazer em benefício para a vida dele, que faça nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu sei que o teu servo está se tratando. Eu sei, meu Pai, que ele está buscando, meu Pai, se esforçando.
Mas tem coisas que é só, como nós temos de costume dizer, o Senhor que pode fazer por nós. Nesta noite, meu Pai, que aquilo que é impossível a Ele, a medicina, a cada um de nós, o Senhor venha realizar por meio da oração, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, vai tomando mais uma vez a vida dele nas tuas mãos e livrando ele de todo mal, toda complicação. Cura ele, meu Pai, para a glória do teu santo e bendito nome. É assim que eu oro e abençoo a vida dele, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Santo é o Senhor. Meu Senhor e Deus, está aqui nosso irmão Elias. Senhor, em nome de Jesus Cristo, continua, Senhor, trabalhando na vida do teu servo. Meu Pai, continua dando condições ao teu servo, meu Pai, de te louvar, de cumprir, ó Pai, o seu ministério para a glória do teu santo e bendito nome. Vai trabalhando na vida dele,